Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira selvagem, para dizer o mínimo. Agora na Espanha, 22 horas e 35 minutos, no Brasil, 17 e 35 da tarde. Gente, no diário, a gente segue fazendo fundos ascendentes. A agulhada de hoje fez a mínima em 27.262. A agulhada do dia 24 de abril fez a mínima em 26.942. Então, 27.262 está ascendente em relação a 26.942. Então, ainda seguem fundos ascendentes, e essas duas agulhadas, por sua vez, estão ascendentes em relação à mega agulhada de 27 de março, onde a mínima bateu 26.508. Então, segue fundos ascendentes, topos descendentes. Agora que a gente entrou para dentro da nuvem, a linha superior não vai mais se comportar como suporte, mas sim como resistência. No 4 horas, a BTC também está desenhando fundos ascendentes. Todas as agulhadas ainda estão ascendentes. Em que pese a violência dessa corretiva, essa última, a gente fez a mínima hoje em 27.262 até agora. Uma bela corretiva. A gente, toda vez que estressa esse setor sobrevendido aqui, esverdeado, normalmente a BTC volta como num efeito elástico em direção à linha d'água e à própria VWAP semanal, que já ambas estão ali no patamar acima de 28.500, 28.400. No intraday, a BTC segue esgarçando a lower. Há poucos minutos atrás a gente beijou aqui a penúltima lower. A gente já tinha esgarçado no meio da tarde, já era quase noite aqui na Espanha. A gente já tinha dado uma agulhada aqui, fazendo essa mínima de hoje, em 27.262. Agora a gente tá entre a penúltima lower e a primeira lower. Ou seja, hoje foi muito volátil. Apesar de toda essa volatilidade, na sala de sinais o sinal fechou com gain, com lucro no bolso dos assinantes. No copy trade, boa parte dos sinais também fecharam no gain, ainda tem uns para fechar. Mas enfim, aqui no meu indicador, o Linha 9 Future, a gente dá conta de que a BTC vai ficar nesse patamar aqui entre as lowers, para depois acumular em direção à própria VWAP. É bem provável que até a virada da VWAP, que vai acontecer na virada do mercado de hoje para amanhã, por volta das 21 horas aí do Brasil, vira VWAP no mercado BTC USDT na Binance. Como o mercado cripto não dorme, né, não tem uma interrupção do pregão, é por volta de 1 da manhã aqui na Espanha, 21 horas aí do Brasil, é bem provável que até a virada a gente volte para o patamar próximo de 28 mil dólares. Hoje foi muito violenta a movimentação da BTC, mas enfim, o mundo cripto, a gente almoça o caos para jantar selvageria. Na Seara Fática, o CZ, o fundador e dono da Binance, criticou todos esses FUDs envolvendo suspensão de saques de BTC pela rede blockchain da Bitcoin na Binance, a quantidade bizarra de transações pendentes na blockchain da BTC, tudo isso é FUD. O que acontece é que com o lançamento e a possibilidade de emissão de tokens fungíveis na blockchain da BTC, os BRC20s e NFTs, em que pese a atualização Taproot da BTC ter promovido essa possibilidade de emissão de tokens fungíveis e não fungíveis na rede blockchain da BTC, o fato é que a rede ficou congestionada. Provavelmente os devs vão solucionar. Para quem não sabe, a Bitcoin não tem um desenvolvedor central, é uma comunidade que oferta as opiniões válidas são levadas para um conselho na internet, Bitcoin Talk, enfim, existem várias redes sociais, o GitHub, onde se discutem eventuais melhorias no protocolo. E se essas melhorias forem aprovadas, a comunidade como um todo, através dos mineradores, aceitam essas melhorias sugeridas. O fato é que, nesse momento, a rede está inundada com mais de 400 mil transações pendentes. Tudo tem relação com essa atualização Taproot, que criou os ordinals na BTC. E o CZ, ele criticou a quantidade de FUD envolvido nisso tudo. O fato é que a BTC passou por vieses muito piores
e pode ter até sido, eventualmente, um ataque à rede, inundando ela com transações com taxas ínfimas. Pode ter sido o lançamento de projetos com emissão de tokens fungíveis, BRC20 e NFTs. Pode ter sido várias coisas. O fato é que a BTC já passou por essa inundação de transações pendentes e tudo foi solucionado. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E um pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, o Robert Kennedy Jr., que é sobrinho do John Kennedy, assassinado em Dallas na década de 60, quando exercia o mandato de presidente da República, é um Bitcoiner entusiasta inveterado e vai participar da conferência de Bitcoin 2023 que acontece esse mês em Miami. E o Banco Central do Canadá abriu uma audiência pública sobre os aspectos do seu CBDC, que ainda está em fase de gestão. E na seara geopolítica e finanças internacionais, os investidores seguem despejando ações de bancos nos Estados Unidos. Depois do colapso do Silicon Valley Bank, First Republic Bank, Signature Bank, segue piorando os temores de um crash no sistema bancário norte-americano. E o CEO do Standard Chartered, um dos grandes bancos norte-americanos, o Bill Winters, ele diz que ninguém no sistema bancário norte-americano é grande demais para falir. Segundo ele, toda essa questão de ser grande demais para falir não tem nenhum sentido. Tamanha encrenca que vem por aí, porque os saques nos bancos de médio e pequeno porte continuam acontecendo. Muita gente está migrando para esse app da Apple, o Apple Card, muitas pessoas físicas principalmente, e segundo ele, não é mais possível pontificar que exista um banco grande demais para falir. Qualquer um pode falir, é só errar no passo e no compasso, porque a música segue tocando. O Federal Reserve deu sinais através de um discurso mais dovish do Jerome Powell de que vai interromper o rally de alta, mas o game segue muito recrudescido e a Ucrânia derruba dezenas de drones sobre Kiev. Alguns atingiram áreas residenciais. O fato é que essa guerra segue escalando. Tem umas imagens bizarras de edifícios de apartamentos atingidos por esses drones. Enfim, vamos ver se essa guerra não desescala em termos de gravidade, mas ela segue com as forças russas avançando. A Ucrânia segue se defendendo, mas não há nenhum sinal de que um armistício ou um cessar-fogo vai acontecer brevemente. Mas enfim, gente, a BTC nesse momento a $27.500 praticamente, 27.499, está acumulando numa figura triangular tanto no 4 horas quanto no diário. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.